Na noite silenciosa dentro das muralhas douradas de Constantinopla, tochas iluminavam corredores onde nenhum servo ousava falar. Atrás das cortinas pesadas de seda, gritos abafados se misturavam a risos. Não eram ecos de guerra, mas de algo ainda mais perturbador. Um ritual secreto no qual prazer e poder se confundiam. Uma jovem trazida contra sua vontade era apresentada diante da corte. Sua nudez não era apenas física, mas também política, pois em Bizâncio o corpo de uma mulher podia decidir o destino de impérios inteiros. Relatos dos cronistas bizantinos descrevem banquetes que se transformavam em espetáculos de humilhação. Imperadores e imperatrizes exigiam provas de lealdade não apenas no campo de batalha, mas na cama. Um gesto recusado poderia significar prisão. Um sussurro mal interpretado poderia levar ao exílio. A linha entre prazer, tortura e política desaparecia nas sombras dos palácios. Segundo o historiador Procópios, a corte era um teatro de excessos, onde nada era proibido e onde até o mais íntimo desejo se tornava uma arma política. Dentro desse labirinto dourado, surgiu uma mulher cujo nome ainda provoca temor. Teodora, a imperatriz que começou sua vida como dançarina em teatros obscuros e se transformou na soberana mais influente de Bizâncio. Mas para compreender como o prazer moldou seu poder, é preciso antes abrir as cortinas do império e encarar de frente seus segredos mais obscuros. O que foi descrito não era uma anomalia, não era um escândalo isolado escondido por escribas maliciosos. Era parte do funcionamento regular da sociedade bizantina, um império que herdou tanto a disciplina romana quanto os excessos orientais. Na superfície, Bizâncio se apresentava como o centro da fé cristã, guardiã da ortodoxia, defensora da moralidade contra o pecado do Ocidente e do Oriente. Mas por trás dos mosaicos dourados de Santa Sofia e dos sermões inflamados dos patriarcas, a corte imperial escondia um submundo governado pelo desejo. Na prática, o corpo humano, principalmente o corpo feminino, tornou-se moeda de troca. Alianças políticas eram seladas por casamentos forçados, concubinas eram escolhidas entre prisioneiras de guerra. E até mesmo a ascensão social dependia, muitas vezes, da capacidade de satisfazer um imperador ou uma imperatriz. Historiadores apontam que os imperadores bizantinos transformaram o sexo em ferramenta de vigilância. Servos eram enviados para observar, relatar e até participar de encontros íntimos, garantindo que nenhum segredo escapasse do palácio. O prazer era registrado, catalogado e, quando necessário, usado como chantagem. Nesse ambiente, surgiram histórias de festas que se prolongavam por noites inteiras, onde nobres eram forçados a participar de atos que hoje seriam descritos como humilhação ritualizada. Para os bizantinos, a linha entre fé e carne era tênue. O mesmo império que produzia tratados teológicos contra a heresia também alimentava luxúrias inconfessáveis dentro de seus muros. O caso da futura imperatriz Teodora é o exemplo mais marcante desse paradoxo. Desde jovem foi exposta a espetáculos públicos onde as fronteiras do decoro eram quebradas. Segundo os relatos de Procópios em sua obra secreta, Anecdota, ela teria se apresentado em peças teatrais de caráter sexual explícito, conquistando e chocando plateias. Ainda adolescente, conheceu o lado mais cruel da sociedade bizantina, onde o corpo era mercadoria e prazer era uma moeda de poder. E foi exatamente nesse cenário, feito de rituais sexuais, alianças carnais e jogos de poder, que ela aprendeu a manipular um império. Em Constantinopla, nada era mais valioso do que o controle sobre a imagem e o corpo. Desde as prostitutas de rua até as cortesãs de luxo, cada mulher vivia sob o peso de uma cultura que via o sexo como instrumento de ascensão ou ruína. Os teatros da cidade eram laboratórios desse mundo obscuro. Ali, apresentações de pantomima e dança frequentemente se transformavam em espetáculos eróticos diante de multidões. Jovens atrizes eram treinadas não apenas para entreter, mas para excitar,
e muitas vezes para serem levadas ao leito de patrícios poderosos logo após a peça. Foi nesse cenário que Theodora surgiu. Filha de um domador de ursos de circo, mergulhou cedo na vida marginal. Ainda adolescente, já se apresentava em peças conhecidas pela ousadia. Procópios descreve um episódio em que ela, vestida apenas com uma fina túnica, encenava cenas que beiravam o pornográfico, recebendo aplausos de uns e desprezo de outros. No entanto, ao contrário de tantas outras jovens que foram descartadas após perderem a juventude, Theodora transformou essa exposição em aprendizado. Percebeu que, em Bizâncio, o corpo feminino era tanto um campo de exploração quanto uma ferramenta de poder. Aprendeu a medir olhares, a calcular palavras, a despertar desejos que poderiam ser convertidos em favores. Enquanto outras mulheres eram consumidas pela máquina do prazer bizantino, Theodora começou a manipulá-la. Tornou-se amante de oficiais, frequentou círculos de influência e, mais tarde, chamou a atenção de Justiniano, o homem que se tornaria imperador. Mas o que torna essa história mais perturbadora não é apenas a ascensão de Theodora, e sim o contexto no qual isso ocorreu. Pois para cada mulher que conseguiu usar sua sexualidade como arma, milhares foram destruídas por ela. Esposas acusadas de adultério eram publicamente envergonhadas. Prostitutas que caíam em desgraça eram marcadas fisicamente. E escravas capturadas em guerra eram submetidas a práticas brutais, muitas vezes até a morte. O prazer em Bizâncio não era uma escolha, era uma sentença. Um sistema inteiro se alimentava da exploração dos corpos e dele nasceram tanto vítimas silenciosas quanto figuras poderosas como Theodora. No coração do Palácio Imperial, onde mosaicos dourados refletiam a luz das velas e os corredores eram perfumados com incenso, ocorriam os rituais mais sombrios da corte bizantina. Relatos sugerem que os banquetes oficialmente oferecidos em honra de generais, dignitários ou santos muitas vezes degeneravam em espetáculos de humilhação cuidadosamente encenados. As mesas eram cobertas com carnes exóticas, peixes trazidos do Mar Negro e vinhos que vinham da Grécia e da Ásia Menor. Mas à medida que a noite avançava, a comida era apenas um detalhe. O verdadeiro entretenimento era o corpo humano. Procópios, em sua história secreta, descreveu um episódio em que jovens escravas adornadas com correntes de ouro foram obrigadas a dançar nuas diante de oficiais bêbados. A dança não era apenas artística, era um prelúdio para algo mais sombrio. Uma vez que o vinho tomava conta dos convidados, as mulheres eram levadas para os aposentos privados do palácio, onde eram forçadas a participar de atos que se confundiam entre ritual e abuso. Esses banquetes não eram apenas momentos de prazer privado, mas também instrumentos políticos. Imperadores e imperatrizes usavam-nos para medir a lealdade de seus súditos. Um general que se recusasse a participar podia ser acusado de insubordinação ou até de conspiração. Um nobre que mostrasse excesso de zelo poderia ser ridicularizado publicamente, tornando-se alvo de intrigas. Assim, a linha entre honra e vergonha era definida não por bravura em batalha, mas pela disposição de se submeter aos caprichos sexuais da corte. O contraste era brutal. No mesmo império onde sacerdotes pregavam jejum e penitência, dentro dos muros do palácio, a carne era celebrada como espetáculo. A fé ortodoxa, que condenava o adultério e a fornicação, coexistia com práticas em que a sexualidade era usada como punição, como prêmio e, acima de tudo, como teatro político. Para as mulheres envolvidas, a experiência era devastadora. Muitas nunca retornavam à vida comum. Outras desapareciam sem deixar vestígios, entregues ao anonimato do harém imperial ou descartadas quando não serviam mais. E ainda assim, algumas poucas aprenderam a sobreviver usando a própria humilhação como ferramenta de ascensão. Theodora foi uma delas. Não há registros diretos de sua presença nesses banquetes durante a juventude, mas tudo indica que ela conheceu de perto o funcionamento desse mecanismo de poder. Seu olhar atento a ensinou que em Bizâncio não bastava resistir.
era preciso aprender a dominar o jogo. Esses banquetes revelam a essência perturbadora da corte bizantina. Um mundo onde prazer e dor se confundiam, onde honra era testada pela degradação e onde as correntes de ouro pesavam mais do que qualquer espada. Se os banquetes eram o palco da humilhação coletiva, os aposentos privados eram o campo de batalha silencioso da política. Em Bizâncio, o sexo raramente era apenas intimidade, era sobretudo um contra. O imperador controlava alianças matrimoniais com punho de ferro. Casamentos eram arranjados não pelo afeto, mas pelo cálculo político. Princesas bizantinas eram enviadas a reinos distantes como moedas de troca, muitas vezes ainda adolescentes, para garantir a lealdade de aliados. Escravas capturadas em guerras eram oferecidas como concubinas, criando vínculos carnais que amarravam generais e oficiais à casa imperial. Mas foi a figura da imperatriz que melhor ilustrou o uso do sexo como arma de poder. Teodora, já consolidada como esposa de Justiniano, não se limitava a ocupar o papel ornamental de consorte. Sua experiência prévia lhe dera uma visão singular. O corpo, usado contra ela durante anos, agora poderia ser transformado em escudo e espada. Crônicas relatam que ela mantinha rígido controle sobre as cortesãs e atrizes da cidade, muitas das quais dependiam de sua proteção para sobreviver. Ao mesmo tempo, Teodora usava informações obtidas por meio dessas mulheres como instrumento de chantagem. Segredos de alcova tornavam-se armas mais afiadas do que qualquer decreto imperial. Mas foi a figura da imperatriz que melhor ilustrou o uso do sexo como arma de poder. Teodora, já consolidada como esposa de Justiniano, não se limitava a ocupar o papel ornamental de consorte. Sua experiência prévia lhe dera uma visão singular. O corpo, usado contra ela durante anos, agora poderia ser transformado em escudo e espada. Crônicas relatam que ela mantinha rígido controle sobre as cortesãs e atrizes da cidade, muitas das quais dependiam de sua proteção para sobreviver. Ao mesmo tempo, Teodora usava informações obtidas por meio dessas mulheres como instrumento de chantagem. Segredos de alcova tornavam-se armas mais afiadas do que qualquer decreto imperial. Um exemplo notório foi sua intervenção em casos de conspiração palaciana. Quando suspeitava de traição, não hesitava em explorar a intimidade de nobres e generais. Amantes eram interrogadas, escravas eram forçadas a revelar confidências, e muitas vezes a verdade que emergia desses relatos decidia destinos políticos. Nesse sentido, o sexo em Bizâncio não era apenas uma prática privada, mas parte de uma rede de espionagem. O leito conjugal e o harém funcionavam como extensões do trono. Uma palavra sussurrada, após um ato íntimo, podia selar a ascensão de um aliado ou decretar a queda de um inimigo. A contradição era gritante. O império que se declarava guardião da fé cristã vivia sob um regime em que a moral era negociável, desde que servisse ao poder. E foi nesse labirinto de luxúria e intriga que Teodora brilhou. Sua ascensão não pode ser explicada apenas pela beleza ou pela sedução. Foi fruto de inteligência estratégica, de uma leitura precisa das fraquezas humanas e da capacidade de transformar o que antes era arma contra si em instrumento de domínio. A corte bizantina, mergulhada em rituais sexuais, tornou-se o palco onde Teodora escreveu sua própria versão da história. Uma história em que prazer e política se entrelaçaram de forma indissociável. Se em Bizâncio o sexo era arma e moeda, ele também podia ser transformado em punição. O poder imperial compreendia que a vergonha podia ferir mais do que a lâmina, e por isso explorava a sexualidade como instrumento de condenação pública. As fontes bizantinas descrevem um sistema em que a humilhação sexual era utilizada para esmagar opositores. Generais que falhavam em suas campanhas, nobres acusados de traição e até mesmo membros da própria família imperial eram submetidos a castigos que mesclavam prazer forçado e dor ritualizada. Um dos métodos mais temidos era o da exposição pública. Condenados eram despidos diante da multidão em hipódromos ou praças. O ato não se limitava à nudez.
Muitas vezes, práticas obscenas eram encenadas, transformando o condenado em objeto de escárnio. Esse espetáculo, que hoje seria descrito como sadismo institucional, era visto como forma legítima de justiça, pois destruía não apenas o corpo, mas a honra. Mulheres acusadas de adultério sofriam destinos ainda mais cruéis. Algumas eram forçadas a desfilar pelas ruas com símbolos fálicos pendurados em seus corpos, como se fossem personagens de uma peça grotesca. A intenção era clara: reduzir a dignidade a pó, transformando a sexualidade em ferida aberta diante de toda a cidade. Theodora conhecia bem esse mecanismo, pois em sua juventude esteve próxima do risco constante de cair em desgraça. Talvez por isso, quando alcançou o trono, não apenas sobreviveu a esse sistema, mas também o dominou. Um episódio célebre ilustra essa inversão de papéis. Durante a rebelião de Nica, em 532, quando Justiniano considerava fugir de Constantinopla, Theodora teria pronunciado palavras que ecoaram na história. A púrpura imperial é o melhor sudário. Essa frase não apenas demonstrou coragem, mas também insinuava algo mais profundo, que ela compreendia o poder simbólico do corpo, da imagem, do espetáculo. Fugir significaria não apenas perder o trono, mas ser reduzida à humilhação pública que conhecia tão bem. Sob seu comando, punições sexuais não foram abolidas, mas instrumentalizadas. Crônicas mencionam cortesãs punidas por traição sendo marcadas no rosto, um castigo que não apenas infligia dor, mas destruía sua utilidade no jogo do prazer. Outros foram obrigados a encenar seus crimes em representações obscenas, diante da corte que aplaudia a queda de mais um inimigo. Assim, o prazer em Bizâncio era também uma faca de dois gumes. Servia para acender, mas também para esmagar. O corpo, exaltado em festas privadas, podia ser transformado em instrumento de humilhação pública. E Theodora, que crescera dentro desse labirinto de crueldade, soube como ninguém manipular seus corredores. A corte bizantina revelou dessa forma uma das faces mais sombrias da humanidade: o uso da intimidade não apenas como prazer, mas como tortura. Na Constantinopla Dourada, onde santos eram venerados em mosaicos resplandecentes, homens e mulheres eram reduzidos a bonecos de carne, condenados a sofrer diante dos olhos impiedosos da multidão. Theodora não apenas sobreviveu às engrenagens cruéis da corte bizantina, ela as reinventou. A mulher que começara sua vida como atriz em teatros obscenos tornou-se, ao lado de Justiniano, a figura mais poderosa do império. Mas seu poder não vinha apenas da posição de esposa do imperador, vinha do domínio que exercia sobre o desejo e o medo. Ao contrário de muitas consortes que se limitavam à vida religiosa ou ornamental, Theodora mergulhou nas disputas políticas mais intensas e, para consolidar seu espaço, soube manipular o imaginário erótico que a cercava. Seus inimigos a chamavam de imperatriz prostituta, tentando reduzir sua autoridade. Mas o que para eles era insulto, para ela era memória de uma luta vencida. Sua própria trajetória provava que, em Bizâncio, a experiência com o prazer podia se transformar em instrumento de governo. Theodora também interveio em questões sociais ligadas ao corpo e ao sexo. Fontes relatam que ela ofereceu abrigo a prostitutas que desejavam abandonar a profissão, fundando instituições de acolhimento. Essa iniciativa, vista por alguns como gesto de compaixão cristã, também pode ser interpretada como estratégia política. Ao proteger aquelas mulheres, ela ampliava sua rede de lealdade e consolidava o controle sobre o submundo sexual de Constantinopla. No entanto, sua autoridade não se limitava à caridade. Quando necessário, era implacável. Conspiradores eram reduzidos ao silêncio não apenas pela espada, mas pela exposição de seus segredos mais íntimos. Amantes revelavam confissões, cortesãs entregavam confidências, e o trono permanecia blindado por uma teia de informações obtidas no calor da alcova. A dualidade de Theodora assombrava seus contemporâneos. Para uns, ela era a imperatriz cristã que protegia os pobres e reforçava a fé ortodoxa. Para outros, era a antiga dançarina
que jamais abandonara a máscara da luxúria, governando com mão de ferro e desejo. Essa ambiguidade se tornou sua marca, confundindo aliados e apavorando inimigos. Sob sua influência, Bizâncio se transformou em um palco onde política, prazer e fé se misturavam de forma inseparável. As mesmas mãos que acariciaram amantes nos palcos obscuros agora seguravam o cetro do império. Os mesmos olhos que aprenderam a sobreviver em festas de humilhação agora vigiavam generais, patriarcas e senadores. Teodora encarnava o paradoxo de Bizâncio. A imperatriz mais temida da cristandade era também a mulher moldada por rituais de prazer. Sua história é testemunho da crueldade e da engenhosidade de uma sociedade que usava o corpo como arma, palco e altar. Bizâncio era, ao mesmo tempo, um império de cruzes e correntes. O paradoxo mais perturbador estava em sua própria identidade. Proclamava-se guardião da fé cristã, defensor da pureza moral, mas vivia mergulhado em rituais de prazer e humilhação. Nas praças públicas, sacerdotes pregavam a abstinência, condenavam a luxúria e exortavam o povo a jejuar. Dentro dos palácios, entretanto, os mesmos homens que se diziam fiéis à ortodoxia participavam de banquetes regados a vinho e a rituais obscenos. A retórica da virtude servia como fachada. A realidade era de um império que transformava o corpo em ferramenta de poder. As mulheres ocupavam posição contraditória nesse sistema. A lei bizantina oferecia a elas certos direitos incomuns para a época. Podiam herdar propriedades, mover processos e até administrar negócios. Eram vistas em comparação com outras sociedades medievais como relativamente protegidas. No entanto, ao mesmo tempo, aquelas que caíam em desgraça eram reduzidas à condição mais degradante. Escravas de guerra, cortesãs desprezadas ou esposas acusadas de adultério sofriam punições que anulavam qualquer direito que possuíssem. Esse paradoxo se refletia na própria figura de Teodora. Como imperatriz, foi defensora de mulheres vulneráveis, oferecendo abrigo àquelas que buscavam escapar da prostituição. Mas como governante, também reforçou o uso do sexo como ferramenta de controle político. Protegia algumas, mas usava outras como peças de sua teia de poder. O mesmo império que ergueu Santa Sofia, símbolo de fé e espiritualidade, também foi palco de orgias palacianas. O mesmo regime que condenava heresias com rigidez impiedosa, muitas vezes tolerava, dentro de seus muros, práticas que desafiavam todos os mandamentos cristãos. Essa contradição não era acidental, era parte da essência bizantina. O império sobreviveu por quase 1000 anos, justamente porque soube equilibrar de forma cínica e calculada o discurso da santidade e a prática da luxúria. O corpo e a fé eram apresentados como inimigos, mas, na verdade, funcionavam como parceiros ocultos. Teodora encarnava esse paradoxo em sua forma mais pura. Era, ao mesmo tempo, santa e pecadora, mãe protetora e soberana cruel, vítima e algoz. Sua trajetória mostrava que, em Bizâncio, não existia linha clara entre pureza e corrupção. Existia apenas o poder, e o poder sabia vestir-se tanto com a púrpura imperial quanto com o véu da luxúria. Assim, a maior ironia de Bizâncio talvez seja esta. O império que se proclamava o centro da cristandade foi também o berço de uma imperatriz cujo domínio nasceu, em grande parte, do prazer. Quando se observa a história de Bizâncio, o brilho dos mosaicos e das cúpulas douradas muitas vezes ofusca as sombras que existiam dentro de seus palácios. Mas atrás da beleza havia dor, atrás da fé havia luxúria. E no coração desse império contraditório reinou uma mulher cuja vida simboliza esse jogo cruel entre prazer e poder: Teodora. Seu nome atravessou os séculos não apenas por ser a esposa de Justiniano, mas por ter desafiado os limites impostos a uma mulher de sua origem. Elevou-se de atriz de espetáculos obscenos a imperatriz de um dos maiores impérios da história. Mas essa ascensão não pode ser separada das práticas sombrias que moldaram sua juventude, nem das estratégias cruéis que consolidaram sua autoridade.
Teodora compreendeu que, em Bizâncio, o corpo era tanto um campo de batalha quanto uma coroa. Usou essa lógica para transformar vulnerabilidade em domínio, vergonha em prestígio, prazer em medo. Foi temida não apenas pelos inimigos de fora, mas também por aqueles que compartilhavam sua própria corte. A história dela nos lembra que o poder raramente é limpo. Muitas vezes nasce do sofrimento, da exploração e do silêncio das vítimas que desapareceram sem nome. Cada mosaico dourado da Basílica, cada muralha erguida em Constantinopla, talvez esconda, sob sua beleza, os ecos dos gritos abafados em corredores escuros. E assim termina o legado da imperatriz que uniu fé e luxúria, compaixão e crueldade, prazer e poder. A mulher que transformou os segredos mais sombrios de Bizâncio na base de seu trono. Mas a pergunta permanece: se em Bizâncio o prazer podia criar a imperatriz mais temida, em que outros impérios da história o corpo foi usado como arma silenciosa do poder,